Estamos apresentando o podcast do Guinho. Aqui contem histórias inspiradoras. Olá, meus amigos. Estamos hoje com o Ailson, ele que é empresário no ramo da barbearia, ele que tem a barbearia Ailson no centro e a barbearia 2 de abril aqui no Santa Cruz. Seja muito bem-vindo, Ailson. Obrigado, Guinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com você, participando desse podcast. Muita satisfação. Prazer é o nosso estar recebendo você aqui. Conta pra gente que cidade você nasceu, como é que você chegou aqui, Luiz Eduardo Magalhães? Guinho, eu nasci no Mato Grosso. Saí do Mato Grosso, eu era menino ainda. Vim para Santana dos Brejões. E de Santana dos Brejões, meu pai veio para cá, para Luiz Eduardo, né? E aí foi quando eu vim para cá também. Meu pai foi buscar nós em Santana dos Brejões, porque meu pai nasceu em Santana dos Brejões. Lá morava minha tia, e deixou nós com minha tia, veio aqui, ajeitou um lugar para nós vir, e aí nós viemos morar aqui em Luiz Eduardo. E de lá para cá, moramos bastante tempo aqui, uns 4 anos mais ou menos. Aí meu pai retornou novamente para o Mato Grosso, e nós fomos embora, depois nós voltamos para cá de novo. Voltamos para cá de novo. Aí como nós voltamos para cá de novo, ficou um tempo, aí meu pai trabalhava de profissão de pedreiro, né? Eu comecei a ajudar ele, né, na profissão de pedreiro e fazia cerâmica, assentava cerâmica, eu assentava os rodapés, cerâmicos, o recorte, quem fazia tudo era eu, né? E foi quando um irmão da minha igreja perguntou ao meu pai se achou interessante achou um menino educado, e perguntou se eu tinha interesse, né, em aprender a profissão, e se meu pai autorizava, né? Então você trabalhava como ajudante do seu pai, né? E aí, através desse colega da igreja, que você iniciou a sua atividade de cabeleireiro. De barbeiro, isso aí. Tem quantos anos, né? Eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Aí eu já ajudava meu pai desde meus 12 anos de idade, já ajudava meu pai. Sim. E aí, como eu vi que tinha oportunidade dele, né, perguntou se eu queria aprender, e eu peguei e falei, eu tenho meu pai hoje que está comigo sempre, vai estar sempre comigo, né? Então, se não der certo a profissão de barbeiro, eu volto para aprender a profissão de pedreiro, né? Sim. E graças a Deus deu tudo certo, né? Nós conseguimos aprender, evoluir na profissão, né? Trabalhei bastante tempo aqui no Santa Cruz, uns 15 anos de idade, comecei com 14. Muito jovem, né? 15 anos. 15 anos de idade. Comecei com 14, um irmão da igreja que me deu oportunidade, comecei e fiquei um ano com ele aprendendo. Quando foi com 15 anos de idade, tinha um outro irmão da igreja que tinha ficado com a barbearia dele fechada e perguntou se eu queria a oportunidade de tomar de conta para ele. Eu era muito novo, eu achava que não ia dar conta, né? E conversei com o Paminona e o Paminona falou para mim que queria que eu evoluísse mais, né? E quando eu fosse montar a minha própria barbearia, ele queria me ajudar. Só que eu falei para ele que eu queria aprender mais a profissão, queria ter mais confiança em mim mesmo, né? Para mim poder crescer como profissional. E aí foi quando eu fui tomar de conta do salãozinho desse outro irmão, né? Foi onde eu comecei a trabalhar bastante, só que eu já tinha um foco. Meu foco era uma barbearia mais requisitada no ramo na cidade. Então, meu foco era centro, né? Sim. Aí eu aprendi no Mimoso 2, trabalhei no Santa Cruz e logo eu já estava com o João Gaúcho, que me deu oportunidade, João Gaúcho, mexe com churrasco. Sim. Aí trabalhei com o João Gaúcho nem um ano direito. E então, meu processo de aprendizado com 14, com 15 anos eu já estava tomando de conta de uma barbearia sozinho, e com 16 anos eu já estava onde eu queria, que era a melhor barbearia da cidade. Olha, né? Que evolução, hein? Isso, e que eu foi trabalhar com o Preto, que era a referência da cidade na época, né? Sim. E aí eu tinha esse foco, o meu objetivo era chegar lá. E graças a Deus trabalhei 5 anos com o Preto, foi onde eu trabalhei mais tempo, evoluí bastante como pessoa, como profissional, né? E foi quando eu casei, né? Casei com minha esposa e depois fui montar minha própria barbearia. Aí foi quando eu comecei ali do lado da Luz Moto. Sim. Comecei do lado da Luz Moto ali no centro, e foi onde eu trabalhei mais ou menos mesmo período, quase um ano, né? Agora o interessante que eu queria passar também
conquistar, né? As coisas, trabalho duro, difícil, nada é fácil. Com certeza. E eu queria uma coisa que eu nunca frisei, eu acho que eu falei só com minha família, eu acho que até então, algumas pessoas. Quando eu fui montar, que eu saí do Preto para me montar minha barbearia, né? Que eu trabalhei com o Preto 5 anos, o rapaz que me deu a oportunidade, que eu cheguei a conversar com ele, foi o seu Zé, do Pastel. Sim. Eu lembro dele até hoje, eu cuidava da casa dele quando ele viajava, aqui no Santa Cruz, era aqui perto. E seu Zé, conversei com ele, seu Zé, eu vou montar minha barbearia. E ele falou assim, vai mesmo? Eu falei assim, vou. Eu falei assim, então, beleza então, que bom, Deus abençoe, que dê tudo certo para você. Eu falei assim, seu Zé, mas eu não tenho dinheiro para mim pagar o aluguel. E tem um ponto bem ali, ó, do lado da Luz Moto, e tá aquele pontinho desocupado e eu tava querendo alugar ele. Só que eu não tenho dinheiro, o aluguel é R$450. Aí ele falou assim, não, eu tenho um cheque aqui. Aí ele falou assim, eu tenho um cheque. Eu falei assim, seu Zé, você tá brincando comigo? Você vai me dar um cheque que não tem fundo, eu vou chegar lá, passar, eu vou ficar com o cara se esse cheque não compensar. Depois eu fiquei matutando, pensando, falei assim, rapaz, sabe eu vou pegar esse cheque e vou dar para a mulher do aluguel, que eu vou ter um prazo de 30 dias, caso o seu cheque não compensar, né? Eu tenho um prazo para poder cobrir o cheque e vou para a barbearia. Sim. Aí foi quando eu peguei o cheque do seu Zé, do velho do Pastel, fui lá, dei pro aluguel e depois montei minha barbeariazinha, eu peguei uma cadeira de salão, minha sogra estava lá mexendo, tá aprendendo a cortar cabelo, botei nesse salãozinho, né? E peguei uma bancadazinha de computador, sim, coloquei e peguei um espelho que vendia antigamente, os camelô vendiam uns espelhão comprido e botei em cima. Aí foi quando eu comecei. Olha. E o dinheiro o cheque do seu Zé, quando foi no final de tudo, tinha fundo, o cheque do seu Zé. Deu tudo certo, compensou tudinho. E aí foi quando eu comecei minha carreira dessa forma, trabalhando para mim mesmo. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Tinha uma dificuldade, foi muito difícil no início. Minha esposa trabalhava num posto de telefone ligadão, antigamente, lá no Moço 2. Sim. E foi quando eu sempre precisava de uma ajuda, minha esposa sempre me ajudava, né? Me ajudava ali precisava de um dinheiro, como dava às vezes para complementar, né? Alguma coisa de casa. Ela ajudava bastante, ajudou bastante no início, sempre ajuda. E foi quando eu comecei minha carreira, ali quando eu comecei a trabalhar por conta. Aí eu fui de frente da Adega Brandão, sim, nunca mais saí daquela rua ali, sempre fiquei naquela rua ali que era o centro antigamente, né? Aí foi quando surgiu a barbearia, né? Surgiu o sistema de barbearia, antigamente tudo era salão. Sim. E foi quando eu peguei e montei minha barbearia, né? Aí foi quando realmente eu investi mais pesado. E também foi outra coisa também, outro processo de superação também, foi que eu tinha que montar, né? Apareceu a oportunidade, surgiu a sala na esquina, grande, era praticamente a esquina todinha, e como surgiu essa sala, e ela ficou uns 3 meses sem alugar, aí eu fiquei namorando a sala e logo alugaram a sala, aí eu falei assim, perdi a oportunidade. E muitos clientes falam assim, não, você tem condições, vai dar certo, monta que você vai conseguir. E tinha cliente também que falava, não, moço, fica aqui mesmo, tá bom, tem uma televisãozinha, tem aqui um lugarzinho com ar-condicionado, tá bom, fica aqui mesmo, não vai arrumar pra cabeça não. Só que meu desejo, minha vontade sempre foi crescer, claro, né? Desde quando eu comecei com 14 anos de idade, que eu já tinha um foco no melhor, né? A referência da cidade, eu cheguei. Então hoje eu tenho um outro foco e outro objetivo. Graças a Deus nós conseguimos chegar. Sim. Então a vida da gente é assim, né, Guilherme? Você começa um projeto, você almeja chegar lá, você conquista, né? E depois aquele projeto você já começa com outro projeto novamente, não é assim? Bacana. E aí foi quando eu peguei e queria montar a barbearia. O rapaz, um cliente, né, falou assim para mim que me arrumava um dinheiro, né, emprestado. E eu falou assim, o valor de 20 mil para eu poder montar, e eu falei assim, rapaz, se essa sala desocupada de novo, eu pego. Aí eu falei assim, mas agora já foi, tem que caçar outro ponto. Aí foi questão de uns 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, a sala desocupou de novo. Ela desocupou de novo. Eu falei assim, então, porque era para ser minha mesmo. Aí eu não esperei o tempo, fui lá, conversei com o Zezé, que era lá da ponta de Zezé. Sim. E falei com o Zezé, Zezé, eu tenho aqui hoje, o aluguel acho que era 3.500 na época, né? Eu falei assim, Zezé, eu tenho aqui R$2.000, eu peguei o dinheirinho que eu tinha do aluguel, que eu tava, por exemplo, paguei os 2 para ele e falei assim, ó, quando eu entrar para dentro da sala, eu passo os outros 1.500 e fechou o dinheiro do aluguel, né? E aí quando eu fui conversar com o rapaz que disse que me arrumar o dinheiro, aí ele disse que já não tinha o todo, só tinha só metade. Aí eu falei assim, com essa metade eu faço assim, planejamento, né? Sim.
E quando eu fui montar, né, acabou não dando certo, né? Tipo assim, não, certo deu, só que o certo, o dinheiro que ele falou que ia passar não deu certo, né? E eu conversei com o Zezé concordou, deu tudo certo, foi quando eu comecei a montar. Isso em 2019, mais ou menos, né? Aí foi quando chegou a pandemia. Aí eu fui, eu tinha pegado dinheiro desse rapaz, eu peguei um dinheiro de um outro rapaz e falou assim, não, moço, eu te arrumo o dinheiro. Mas você pegou o dinheiro com outro amigo meu que eu não queria atrapalhar o negócio seus. Eu falei assim, não, moço, mas se você paga um juro menor, eu quero. Um juro menor, eu quero. Aí ele falou assim, não, então eu vou te passar um juro menor. Aí eu falei assim, eu preciso de tanto. Ele falou assim, eu vou pagar o rapaz que eu devo e fico devendo só você. Aí ele falou assim, então beleza, me passa o Pix aí que eu vou mandar. Aí mandou. Aí em vez de eu pagar o rapaz, não paguei, porque aí o dinheiro não deu. Aí eu fui ver o quê? Minha visão era pequena, não tinha uma visão ampla. Então a gente, quando você está numa visão ali pequena, você não consegue pensar de forma diferente. Quando você vai crescendo, a visão vai ficando mais ampla, né? Mais ampla. Aí foi quando eu cheguei, peguei o dinheiro com ele, eu não deu, fiquei de devolver para o rapaz, não devolvi, aí fiquei devendo os dois. Aí eu falei assim, moço, me arruma mais um dinheiro aí, uns 15 mil aí, que o dinheiro não deu não. E lá no início, quando eu fui montar a barbearia, o rapaz falou para mim assim, velho, não fica com medo não, monta que vai dar certo. Né? Mete as caras, chega lá, pega dinheiro emprestado de um, dinheiro emprestado de outro. Pega aí e falei assim, moço, pega 30 mil. Moço, Deus do céu, 30 mil não paga não, moço. Rodando cadeira não paga, é muito dinheiro. Aí eu tinha esse medo todo, né? E aí acabou... O empresário tem que correr esses riscos, né? Foi isso mesmo. Aí acabou terminando tudo isso, Guinho, que eu acabei ficando devendo, só pegando emprestado de um e de outro, eu tava devendo, de quem tinha medo de 30, eu já tava devendo uns 80 mil. Só emprestado de pessoas que eu peguei de, tipo, vamos dizer, de agiota, né? É amigo, mas agiota. Eu estava devendo uns 80 mil. E graças a Deus honrei com tudo, foi muito difícil, foi um sufocante, foi trabalhoso luta, né? Mesmo, mas graças a Deus eu consegui montar, concluir, né? Através dessa aí, Deus abençoou hoje, nós já tem 6 anos, né? Com essa barbearia do centro que eu montei. E hoje é uma das maiores barbearias da cidade, bem montada, bem moderna, né? Bem montada, bem moderna, graças a Deus. Então valeu a pena, né? Valeu a pena e Deus abençoou, que deu tudo certo e viemos com uma outra unidade, um outro projeto, né? Que eu vi que tinha uma necessidade aqui no bairro Santa Cruz, né? Montar uma barbearia no custo-benefício com mesma qualidade, né? Mesma qualidade e montar também um padrão moderno também, né? Montar um padrão moderno. Cortar o cabelo esses dias lá e bem moderno, ficou muito bom a estrutura. Pois, e aí eu vi essa necessidade de trazer isso para o pessoal também, né, do lado de cá. Então, graças a Deus deu tudo certo, montei uma barbearia 2 de abril, né, aqui no Santa Cruz, trabalhar com custo-benefício, né, e trabalhar mais com rotatividade, né. Então, a do centro nós trabalhamos lá já mais com experiência, né, é uma barbearia já do centro, né? E aí, graças a Deus, a do Santa Cruz também não deixa a desejar em nada, né? E ficou muito linda, ficou muito bonita mesmo. E aí, hoje nós chegamos no objetivo que nós queríamos. Graças a Deus, deu tudo certo, né? Tivemos esse processo todinho aí. E a força dos amigos, dos pais, né? Da esposa, né? Força interior sua também. Força interior, vontade. Coragem, né? É muito difícil. Coragem não consegue não, né? Eu tinha vez que eu passava horas assim, que nem eu falei assim, pessoas que às vezes quando eu acumula muita coisa, você... e aí você trava tudo, ansiedade, você parece que não consegue. Eu sou desse jeito, tem gente que não consegue dormir, outros não conseguem se alimentar, né? Eu sou desse alimentar, parece que não vai comer, parece que dá aquela travada. Só que é aquela questão, a gente nunca pode desistir, né? E tudo que você pensar positivo e dar os passos, não adianta pensar e também não dar passo nenhum. Você tem que dar algum passo para poder concretizar, né? E pensar positivo, ralar, e tem a vez que eu ia dormir com a cabeça a mil, né? Sem saber resolver alguns problemas. E aí, quando era no outro dia, parece que era assim, acordava já com a solução para resolver. É assim mesmo. Mas, tu tem um Instagram, o pessoal dá olhar os modelos de corte lá, do cabelo, WhatsApp, como é que fica para agendar lá um horário? A barbearia, Ailson Barbearia do Centro, nós temos o Instagram, Ailson Barbearia, o WhatsApp lá para poder fazer o agendamento. 779-9821-5564. E da barbearia do Abril fica localizado ali do lado da feira, na esquina da Caixa Econômica e próximo à Matrix do Santa Cruz. Bem localizado ali, hein? Isso. Muito bem. Viu, Alisson? Muito obrigado aí
sua presença aqui, sua entrevista. Pode deixar suas considerações finais aí para o público. Isso. E lembrando, Guinho, que eu tinha duas pessoas que eu estava ensinando, ensinei bastante pessoas hoje que trabalham hoje em barbearia. Sim. Então todo mundo hoje com suas próprias barbearias trabalhando. Meu sonho era ter uns 3 barbeiros trabalhando comigo. Hoje nós temos uma equipe hoje, graças a Deus, de quase 20 pessoas, né? E também, graças a Deus, Deus abençoou tudo isso aí pra gente, que era um sonho, né? De ter isso aí. E graças a Deus deu tudo certo. Parabéns, Ailson. Muito obrigado. Viu? Sucesso. Valeu. Cada vez mais. Obrigado, Guinho. Abraço a todos. Estivemos com o Ailson hoje aqui. Isso aí. Sucesso aí, viu? Nunca desista do seu sonho. É isso aí.